Boa tarde, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar nos cadernos de classe, tá? Escreve o nome de vocês, a data, e aí a gente vai pegar saquinho de língua portuguesa. Essa atividade aqui, ó, a professora vai ler com vocês, tá? Língua portuguesa, aprendendo gramática. Frases exclamativas e interrogativas, afirmativas e negativas. Gente, o que é isso? Frase exclamativa. Usamos o ponto de exclamação, que é esse ponto aqui, ó, um tracinho e um pinguinho, que é esse aqui, para expressar alegria, tristeza ou espanto. Exemplo: como você é animado. Tá? Então, essa é uma frase. Olha o ponto aqui que a gente usou. Esse ponto aqui de exclamação. Frases interrogativas. Usamos o ponto de interrogação, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui grandinho aqui. Para expressar um questionamento, uma pergunta. Exemplo: você vai à escola? Então, tem esse ponto aqui, porque ele está perguntando. Então, aí nós vamos fazer as atividades, ó. Escreva perguntas e respostas de acordo com os acontecimentos das cenas. Não esqueça da pontuação. Então, aqui vocês estão vendo que tem uma menina, aqui parece ser a mãe dela, tá entrando no ônibus. Então, alguém pode fazer uma pergunta. Por exemplo, pergunta: você vai à escola? Né? Vamos usar o exemplo, então escreve. Ó, você vai à escola? Então, gente, se a gente não colocar esse ponto aqui, ó, que é o de pergunta, a gente não sabe se é uma pergunta, né? Por isso que é importante a gente saber esses pontos. Resposta: o que ela pode responder? Sim. Eu vou. E aí, coloca o ponto final normal. Então, esse é um exemplo de uma pergunta e uma resposta. E aqui é a mesma coisa, ó. Pergunta. Ele vai ter que... Algum dos dois vai ter que perguntar alguma coisa. Lembrando que a pergunta não pode esquecer o ponto de interrogação. E aqui, ó, pontue as frases usando os pontos de exclamação e interrogação. Então, aqui, ó. Onde você pensa que vai? É uma pergunta, né? Então, qual ponto que a gente tem que colocar? Esse aqui, tá vendo? Que é o de interrogação. Que menino terrível! Olha, não é uma pergunta. Então, é o ponto de exclamação. Tá vendo? A professora vai fazer com vocês. E aí, depois aqui, ó. Que bom ver você. É uma pergunta? Não, né? Muito obrigado. Também não é uma pergunta. Então, gente, é importante a gente não esquecer de pontuar as frases no final, tá bom? Ó, e depois a gente vai fazer essas situações, problemas. Gente, a professora não mandou, mas se vocês quiserem copiar para as crianças escreverem, tá? Vocês podem copiar, as mães, os pais, ó. Gabriel tinha 23 lápis de cor. Numa semana, perdeu 12 lápis. Com quantos lápis Gabriel ficou? Olha aqui o ponto de interrogação, ó, na pergunta. Então, se ele tinha 23 lápis de cor, numa semana perdeu 12, a gente vai ter que fazer uma continha aí. As crianças, vocês, crianças nessa idade, eu sei que vocês gostam muito de contar. Tá errado? Não tá. Então, vocês podem fazer os risquinhos, podem pegar o palito. Mas a professora queria que vocês aprendessem a armar a continha, ó. Então, vamos colocar aqui o 23, tá vendo? E tinha 23 lápis.
E ele perdeu. Se ele perdeu, a gente tem que tirar. Pra gente tirar, a gente tem que pôr o sinalzinho de menos, de subtração, ó, tá vendo? E aí, ó, sempre começa pela casa da unidade, ó. Sempre começa desse lado, ó. 3 menos 2 é fácil, né? Dá pra contar até no dedo, ó. 3, tira 2, sobra 1. E aí, depois vai pra casa da dezena, ó. 2 menos 1, tenho 2 menos 1, 1. Gente, o segredo é vocês conseguirem armar a continha, tá? Então, ó, Gabriel ficou só com 11 lápis. Essa aqui eu quero que vocês tentem fazer da mesma forma que a professora fez essa, ó. Cecília convidou os 27 amiguinhos de classe para o seu aniversário. Foram apenas 15 colegas. Quantos faltaram? Olha aqui a pergunta de novo, ó. Ponto de interrogação. Então, aí, ó, vocês vão escrever 27 menos 15. Desse jeito que a professora escreveu. Começa pela casa da unidade, depois da dezena. Combinado? Então, tá bom, gente. Qualquer coisa, vocês me ligam, tá? Depois tira a foto e manda pra professora. Beijo.